Essa não vale, meu Deus do céu. Não vale. Um lapso de tempo não Não vale. vale. O que foi vazado aí foram recortes. O que foi vazado por pessoal saber? Não, os recortes. Daquela reunião. Os recortes é o provedor Alexandre de Moraes ameaçando o Cid, a tua esposa, a tua filha. Isso tem. Isso ele vazou. Só isso aí já é motivo para anular a delação. A pesca probatória, ficha de pedido, também é motivo para anular a delação. Na última vez que o Cid foi depor, tá, o MP foi pronto para revogar, para anular a delação e até prender o Cid. Mas se prender o Cid, não teriam, já não tem no momento, tinham menos materialidade ainda de chegar até mim. O que eles querem sou eu, não é a Débora, coitada. Ele quer eu. Ah, não, claro que não. Quer a Débora? Débora estão botando 14. Eu sou uma pessoa que acredita nas mudanças. O título da obra é Calma, pensando nesse lugar dessa ambientação, esse Brasil que traz essa relação com a água, com a bossa nova, uma experiência completa, de um modo estético, visual e sensível. A arte cumpre um papel de mudança na vida das pessoas e eu acho que nesse caminho da mudança a gente cria pontes e vai descobrindo o que tem do outro lado. Com crédito de garantia da sua casa, não acreditas? Você nunca mais vai perder uma noite de sono, nem se for pensando naquela reforminha. Aqui tem a menor taxa de juros para você dormir como nunca. Acreditas? A garantia do seu próximo passo. Dado antes? Não encontraram nada aí? Nada. Você pode ver. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, mandou para o GSI, Jorge Dias, mais de 30 mensagens, desde sexta-feira até domingo, sobre a da possibilidade de baderna em Brasília. E ninguém fez nada. Não fez nada. Tanto não é. Reforçaram. Mas olha só, outro dado para você. Isso é estranho. Sobre o Rio de Janeiro, só tinha no começo uma imagem. De um moreninho, magrinho, né? Com a camisa minha cara, derrubando o relógio. E depois ele tentando quebrar com o extintor de incêndio uma câmera. E o governo Lula falou que não tinha mais nada. De repente apareceram imagens outras, onde estavam G. Dias, no meio de terríveis golpistas, terroristas, passeando. Depois apareceram imagens de terceiros também, que aquilo foi quebrado de manhã. Por que o Ministério da Justiça tinha quase 200 câmaras? Só liberou 4 câmaras. As 4 que não comprometiam nada. As imagens sumiram. O que o Flávio Dino, ministro da Justiça, disse? Olha, as imagens foram apagadas. Mas se o golpe é do Bolsonaro, mostre as imagens. Mais provas. O que você vai mostrar? Mas prova contra eles. Então, você vai mostrar as imagens. Vai mostrar um entra e sai de autoridade no domingo, que o negócio era programado, planejado. Você vai mostrar um efetivo grande de uma tropa. Mas você acredita que o governo sabia e não fez nada para... Não fez nada. Estimulou. Não só não fez nada, como estimulou. A BIM teve mais de 30 notas para o GSI que ia ter problema. Comigo, por exemplo. E com o Lula também, né? Você tem um efetivo de um pelotão reforçado, 50 homens, que ficam 24 horas por dia armado embaixo da presidência da República. E cadê esse pessoal? Não apareceu. Tem alguma explicação sobre isso? Eu acho que não precisa explicar nada. Tem o Lula falando em dado momento, né? Seguinte, eu quero saber quem foi que deixou as portas abertas aqui da presidência. Ele fala isso aí. Porque ele tem um sincericídio de vez em quando que quem deixou? Assusta. Alguém deixou, foi planejado. Qual o objetivo? No dia 9, estavam todos os governadores lá. O mundo sabendo que houve uma tentativa de golpe. Dia 9. Com aqueles pobres coitados na rua. Você vê as imagens do pessoal que saiu da campanha, foi para lá, a gente lamenta, falando não quebre, não quebre, não quebre, mostrando o pessoal com capuz, etc., que havia feito quebra-quebra. Nos lembra os Black Blocs, mas não interessava isso aí. O que interessava, né? Você acha que tinha gente... Eu vou te dar a dica. O que interessava? Então, lógico que tinha, tá? Derrotamos o bolsonarismo. E eu comecei a atrapalhar. É uma nova forma de governar o Brasil. 22, final de 22, está todo mundo aqui ganhando dinheiro do Brasil. Somando com a informalidade, tínhamos conseguido pleno emprego. Todos ganhando dinheiro, de grandes empresários aos mais humildes. Você não pega um prefeito no meu governo que tenha reclamado de repasse do governo. Eles não atrasam, nenhum prefeito atrasou o pagamento do 13º.
A economia funcionou no Brasil todo, graças a uma equipe econômica competente, do Paulo Guedes e os seus garotos, que fizeram um excelente trabalho, como outros ministros também, cada um no seu quadrado. É um governo que funcionou. Quantas vezes eu compare Paulo Guedes com Haddad? Não dá para comparar. Compare o atual ministro da Infra com o Tarcísio. Aquele ministro que foi afastado por acusação de assédio com a Damares. Você não dá para comparar nenhum deles. O nosso ministério, tivemos alguns pequenos problemas, eu mandei embora alguns lá, tive que mandar embora, mas não dá para comparar com esse padrão de ministro que está aí. Eu cheguei a ter o meu limite, foram 23 ministros. Ele tem 39. Não tem como dar certo um governo desse. Um governo agora que lança. Eu vejo a Gleisi Hoffmann, né, falando: o empréstimo está caro, o Lula empresta. O Lula está emprestando dinheiro do fundo de garantia do próprio trabalhador. Ele empresta com a garantia do fundo de garantia do trabalhador. Nós fizemos diferente. Nós tínhamos o saque aniversário do FGTS. Todo mês de aniversário daquela pessoa, no mínimo, um salário mínimo, era liberado do fundo de garantia. Era liberado, esse dinheiro é dele. O governo faz empréstimo agora do próprio governo. E eu tenho dito, né, que o Lula só acerta quando ele revoga algo que ele anunciou ou fez. Como, por exemplo, a portaria dos ovos. A portaria do Ministério da Agricultura. A partir de tal mês, vamos ter que carimbar a validade dos ovos. Então, médias e pequenas granjas já prevendo uma despesa futura, que vai ter que contratar mais gente, vai ter que gastar tinta. Já aumentaram o preço dos ovos. E detalhe, ia ter carimbo nos ovos apenas para as feiras e para o carro do ovo. Supermercado não tinha que ter validade, que os grandes produtores vendiam para lá. Direto para ele. Ele revogou essa medida agora. Então ele acertou. Como, por exemplo, tem uma que não acertou ainda. Eu, por exemplo, logo no início, junto com o ministro, o Gilson, do turismo, né? Nós isentamos de vistos canadenses, australianos, americanos e japoneses. O Lula revogou agora de canadense, australiano e americano. Deixou o japonês lá. Então esse pessoal tem que ter visto. Bem, o Congresso, obviamente a gente perde milhares de turistas e milhões de dólares, que entra aqui de graça aqui no Brasil aqui. Que o cara não tem paciência de ir lá numa representação lá dos Estados Unidos, né, para tirar o visto para ir para cá. Ele não vem. Ainda mais quem é o Brasil. Qual o atrativo que o Brasil tem para turismo hoje em dia? Nenhum. E agora o Senado já aprovou para revogar a revogação do Lula no tocante a visto de americanos. Então, quem está acertando é o Senado no momento. Mas o Lula podia revogar essa revogação dele, como ele mandou o ministro da Agricultura revogar o carimbo da validade nos ovos. Ele só acerta assim, quando ele revoga uma coisa que ele fez. Mas vamos falar do Mauro Cid. Você tem algum ressentimento, alguma coisa dele ter falado? E sobre a reunião, né? A reunião do golpe lá, essa reunião com os comandantes, o que aconteceu? O que é a reunião de golpe? Então, o que aconteceu nessa reunião? Quando o TSE, o Tarcísio chegou aí. Capito. Vai apanhar junto comigo. Né? Aí, agora vem dividir as porradas aí. Quem apanha no boxe é o que? Sparring? É, sparring, é o que treina o lutador. Mas pelo menos o clima ficará mais bonito aqui com o Tarcísio, né? Bonito? Sério mesmo? Olha lá, já tá batendo atrás. Puxa o mal. Exato, ó, o martelo do Thor. Você tem capitão. Seja bem-vindo, governador. Então, olha só, a partir do momento que na primeira vez que nós peticionamos o TSE, foi indeferido no dia seguinte e dado uma multa de 22 milhões de reais para nós. Juntei o nosso pessoal lá, né, e falei: se a gente recorrer, a multa pode passar para 200 milhões. E pode até caçar o registro do partido, não ficar quieto. Daí eu juntei com as pessoas dentro da Constituição, que a gente pode ver. Daí ele falou: tem GLO, tem Estado de Sítio, tem Estado de Defesa, tem intervenção federal, demos uma olhada em 2 reuniões, esquece. Não tem que discutir esse assunto, esquece. Agora você discutir, e como disse o depoimento do comandante do Exército, hipóteses de dispositivos constitucionais, isso é crime.
Que o pessoal tá chamando de minuta do golpe, não é isso? Mas não apresenta a minuta do golpe. Quem tem que apresentar? Eu tenho que provar que sou inocente. Não ele tem que provar que eu sou culpado. Mas eu não sei se isso vazou ou se já está público, né? Que da Aeronáutica teria topado Não, o contrário. Não. Da Aeronáutica, como que é? Então, me explica. O depoimento da Aeronáutica foi um negócio aí que dá até vergonha. Como vergonha? Ele se mandasse plantar bananeira lá, ele teria plantado a bananeira. Ele não é que falou, não é que falou a verdade, inventou a história, tá? Você pega o depoimento da Marinha e do Exército, é diferente. O do Exército foi discutido hipóteses de dispositivos constitucionais. Que hipóteses seriam essas? Seriam sítio, defesa, qual o problema? Qual o problema? Mas isso é normal numa reunião? Não. Mas qual o problema você discutir condição com quem quer que seja? Até nós aqui agora, qual o problema? Porque se fosse dar golpe, o que é um golpe? Primeiro que um golpe você não pode fazer em poucos meses. Um golpe é gestado. Não, é gestado ao longo do tempo. Inclusive, o mais importante, o after day. Claro. Como é que fica o mundo no tocante a você? É isso que eu penso. Um golpe ninguém aceitar. Não, pelo amor de Deus. Não, esquece. Como que é o dia seguinte? São todas as reuniões... Levanta barreiras comerciais contra a gente, por exemplo. Desliga o sinal do GPS aí. Acabou o Brasil, pô. Você tem que dar uma de Chaves e Maduro. Não existe mesmo. Não, isso é loucura. Isso é loucura. Com os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos não ia topar. Com o Biden. Eu ia negociar com o Biden. Nem com o Trump eu ia negociar isso aí. Com ninguém. O Biden você não podia dar uma ligada. Olha só. Eu acho que é bom você botar o Eduardo na linha. Coloca. A gente vamos botar o Eduardo na linha. Até quem sabe ele fala alguma coisa do Mike Benz ali. Não, vê se fala alguma coisa do Mike Benz. Da possibilidade de vir para o Brasil, o que ele falaria aqui, que é o que ele tem falado nos Estados Unidos. Então o Eduardo está na linha? Tá. Depois o Tarcísio entra na. O Tarcísio entra aí na bola dividida aí. Boa. Até primeiro, se me permite, esse assunto foi discutido pela Dilma Rousseff pouco antes do impeachment dela com o comandante do Exército. Se levou também a possibilidade naquela época de exatamente estado de sítio, de se decretar um estado de defesa. E o que é um estado de defesa? Quase igual ao sítio. Como que é? Só que o defesa é mais uma área do Brasil. O sítio é geral. Geral muito grande. Tá. Só para deixar claro que essa discussão já houve no passado também. Lá atrás eles desistiram, não levaram à frente, como nesse caso também não foi à frente. Lembrar que o presidente designou o ministro-chefe da Casa Civil para conduzir a transição. Então designou o ministro Ciro Nogueira, né, que fez toda a transição com o novo governo, né, então não houve problema nenhum, inclusive dando acesso a todas as informações, né, dentro de uma normalidade. Então nada aconteceu de diferente e Bolsonaro, em qualquer processo. Essa reunião não saiu nada além dessa consulta, não tem nada que se possa achar. Por isso que eu peço a minutos de golpe. Você pode ver, o ministro Gilmar Mendes, em Portugal, logo depois falou que aquilo não foi golpe. Além do José Múcio, da defesa, há poucos dias. Tá? O próprio Nelson Jobim também falou que não foi golpe. Depois ele voltou atrás. Que não foi golpe. O Temer também falou a mesma coisa. Inclusive, que é importante, né? Tem um amigo, um colega do Estado do Israel, tem conversa com ele há pouca semana e perguntou: Bolsonaro, que golpe foi esse que o Mossad não estava sabendo? Porque o Mossad, a inteligência israelense está sabendo de tudo. Não se discute. É mesmo? Não se discute o padrão da mesmo inteligência. Um país que não tem nenhum perigo. Ele sabe o que acontece no mundo todo. Que não está relacionado à guerra. Vamos. Eduardo, está escutando a gente? Está escutando? A gente não está ouvindo ele, tá? O Léo vai. É lá? Tem que abrir aí. Eu estava no mute. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, como é que tá, Vilela? Governador Tarcísio, tá muito baixo. Bolsonaro, estão me escutando? Estamos escutando bem aqui. O dele... Vem aqui enquanto isso, por favor. Eduardo, ajuda a gente nessa questão que a gente está falando dessa reunião, da minuta do golpe. A gente não sabe nada, quer falar não. Ele não sabe de nada disso. Não, eu sei, mas... participou de reunião minha lá da presidência. Mas você ia falar para colocar ele em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos, sim. Faz a pergunta que você gostaria de fazer. Eduardo, sobre o Mike Benson, eu tava então, é sobre o Mike Benson. Fale, eles estão regulando aí alguma coisa sobre o Mike Benson, que é a possibilidade dele ser convidado a comparecer a comer a Credem, que tenha o Felipe Barros como presidente, para falar sobre o SID e possível interferência americana no processo eleitoral.
Primeiro de tudo, o poder que a gente exerce não depende de cargo ou diploma na parede, tá? Então a gente continua jogando juntinho com o Felipe Barros, presidente da Credem, e estamos aí para apreciar o requerimento na comissão para uma audiência pública onde participará o Mike Benz. Quem é o Mike Benz? Mike Benz é o protagonista que tem colocado no ventilador, né, em bom português, tudo aquilo relativo a envio de dinheiro dos Estados Unidos para outros países, inclusive o Brasil, através de parcerias, como a USAID com o TSE, parcerias públicas, e que até hoje, mesmo depois de perguntado, através de lei de acesso à informação, o TSE ainda não respondeu se recebeu dinheiro ou não da USAID. Eles não podem responder ainda porque eles sabem que receberam, já começam a aparecer os primeiros contratos, alguns milhões de dólares na mesa, e a gente tem a perspectiva de que o Mike Benz possa vir pessoalmente ao Brasil para trazer mais novidades e aprofundar, né, esse tipo de situação. Porque, finalizando, isso tudo é dinheiro do pagador de impostos americanos que serviu para doutrinação de imprensa, reforma do poder judiciário, né, conversas para o uso de soft power junto a juízes. Ou seja, o próprio Mike Benz conclui dizendo em seu tweet, né, na sua conta X, que se a USA não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Então, uma clara interferência externa. E tem uma palavra dele também, Eduardo, de que a China, né, teria procurado o governo Biden para tirar o Bolsonaro daqui, porque eles teriam muito mais facilidade em certas transações com outro governo do que comigo. Não, com certeza, né? Sempre existe esse interesse chinês, inclusive, né, muito se diz sobre o interesse chinês para me retirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Daí essa pressão toda do Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República. Porque esta comissão, ela vai ser a primeira, é por onde começa o processo de análise dos 37 acordos e memorandos de entendimento que o Lula assinou durante o G20 com o presidente da China, com o Xi Jinping. E ali você tem, né, comunicação via satélite, você tem reservas de urânio, você tem parceria com o China Media Group, né, o soft power para você doutrinar as pessoas. Existem várias outras questões que essas sim fazem realmente uma questão de soberania nacional. Então o poder, o jogo do poder, ele é cruel. E certamente as peças estão se movimentando. Agora, deram um tiro no pé. Porque eu ficando aqui nos Estados Unidos, agora eu estou 100% com disponibilidade para levar adiante ao conhecimento das autoridades americanas, em detalhes, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Inclusive a perseguição contra o Jair Bolsonaro, a condenação a 14 anos, que agora parou no meio do caminho, né, da senhora Débora Rodrigues dos Santos, dentre outros temas. O Fux pediu vistas, não é? O ministro Fux pediu vistas. Mas deixa eu só perguntar, Bolsonaro, Eduardo, pra gente aproveitar que você está aí, como você tomou essa decisão de ficar aí nos Estados Unidos e por quê? Olha, eu já não acredito mais que exista a saída, não só para o Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles, né, as pessoas simples que estão sendo condenadas até 17 anos de cadeia por conta do 8 de janeiro. Você pode botar o Rui Barbosa para advogar a favor do Bolsonaro, que ele não vai se livrar de uma condenação. Então, isso daí em mente, o que a gente faz? Eu, pelo menos, né, sigo o exemplo do Trump. O Trump, ele já sabia desse jogo de cartas marcadas. Então ele apostou tudo na política, que é o quê? Levar a voz dele ao maior número de pessoas possível. Se o Bolsonaro perder o capital político dele, já era. O Alexandre de Moraes vai trancar ele na cadeia e vai jogar a chave fora, ou quando não, né, ele próprio sabe. Vem aí o 4 do 4, liquidação Shopee. No dia 4 de abril, serão 8 milhões de reais em cupom de desconto e cupom de frete grátis. Confira condições. 4 do 4, liquidação. Olha na Shopee. Ei, mãe. Matheus, sabe onde eu tô? Saindo da sua escola. Filho, você falou pra mãe que as tuas notas estavam ótimas. Aí eu olhei teu boletim e tem uma única nota azul. Não, mãe, eu não acho que não foi... É o seguinte, não vai mais viajar com o Yuri. Que isso, Matheus? Para de fingir que a ligação travou. A gente tem Vivo Fibra e o Wi-Fi pega até aí no teu quarto. Vivo Fibra. Agora sua internet foi longe demais. Estão tratando a tua ida aí como covardia. O que você tem para dizer para essas pessoas? Ah, não, ele deveria ficar aqui, o pessoal que ficou aqui tá pagando por isso.